Olá, bem-vindos novamente ao nosso assunto principal, que é o SQL Server. Nesse vídeo a gente vai abordar a análise dos planos de execução. No anterior a gente conversou a respeito sobre as vantagens e técnicas de como criar uma primary key clusterada e quais as vantagens disso. Hoje o nosso foco vai ser os planos de execução. A documentação da Microsoft ela é bem ampla, ela explica direitinho todos os detalhes. O nosso foco nesse vídeo de hoje vai ser sobre o TableScan, IndexScan e IndexSeek. Não vou entrar em outros detalhes, por quê? Porque a gente, trabalhando com esses três aqui, quando a gente muda de um IndexScan para um IndexSeek ou de um TableScan para o IndexSeek, a gente obtém uma vantagem, um ganho de execução de 10, 20, 30, 40 vezes, né? E hoje esse vai ser o nosso foco hoje aqui. Para a gente obter os planos de execução, né? Para a gente saber, consultar os planos de execução de uma sentença, tem aqueles três famosos botões, né? O plano de execução estimado, que a gente obtém ele com o Ctrl L. O Ctrl L a gente obtém, tem também o plano de execução realizado e as estatísticas Live Query. Eu vou demonstrar aqui brevemente qual o funcionamento, qual que é a dinâmica da gente fazer essa consulta aqui. Bom, esse botão aqui, ele traz para a gente, esse aqui, ele demonstra para a gente, ele mostra o plano de execução estimado. Ou seja, a gente marca uma sentença, né? E clica nele e também é igual ao Ctrl L, viu? Ele mostra pra gente o custo e aqui no custo a gente consegue avaliar qual o custo estimado do operador, quanto que ele custou e qual percentual que ele representou na execução de toda a sentença, né? Outro ponto, aqui é o efetivo, né? O que acontece? Eu clico no efetivo, deixo o botão marcado, eu dou um execute, ele me traz o resultado e me demonstra aqui o plano de execução. Os resultados são bem parecidos, né? O custo estimado do operador, custo de I/O, etc. É bem parecido. E esse aqui é o Live Query, né? É o ao vivo. Vou habilitar isso aqui. O ao vivo tem uma sentença preparada aqui para a gente poder demonstrar. O ao vivo, habilitado, vamos supor, ele vai mostrando para a gente, ó, execute. Durante a execução, ele mostra aqui para a gente o funcionamento, né, quanto está gastando, qual que é a leitura que ele está fazendo. A ideia é que a gente pegar onde que está enrolando, o que está amarrando a execução da sentença, né? Bom, vamos voltar então aqui para a nossa análise dos planos. Para a gente poder explicar o que acontece no IndexScan, no TableScan, perdão, o IndexScan e o IndexSeek, eu vou ter que recorrer a uma analogia ao mundo real, ao mundo pseudo-real, né? Como que eu vou explicar o que está acontecendo aqui dentro, nesse IndexScan e IndexSeek? Vamos fazer uma simulaçãozinha aqui. Vamos recorrer ao ambiente aqui. Vamos falar do nosso condomínio. O condomínio Tabela Towers. É o condomínio onde a gente vai andar, onde a gente vai habitar aqui nos nossos próximos exemplos. Quem vai andar no nosso condomínio aqui é o nosso Select Boy. Esse rapaz aqui, ele vai fazer um papel de um office boy que vai andar nesse nosso condomínio aqui. E ele vai receber um ticket, né? Que ticket que ele vai receber? Ele vai receber o Air Ticket, onde tem a descrição do que ele vai fazer e aonde ele vai fazer. Bom, vamos prosseguir aqui então. No nosso primeiro ticket, o nosso Select Boy recebeu esse Air Ticket aqui. Então a tarefa dele é buscar uma encomenda no conjunto comercial 5500 com o senhor Siegfried da Silva. Vejam só, eu não falei o andar, eu não falei o prédio, não foi falado nada aqui para o nosso Select Boy localizar. O que vai acontecer aqui? Vai acontecer que ele vai ter que entrar, andar por andar, procurar o conjunto 55 nesse andar, ele vai ter que andar
andar por andar, ele vai passear de elevador, na verdade. Ele vai fazer o prédio inteiro até encontrar o conjunto comercial 55. Ele vai encontrar e depois ele vai continuar a busca ainda, né? Vamos supor que ele encontrou nesse andar aqui. Aí ele vai repetir o processo nesse outro. Ele vem aqui, tem andar, tem, não tem, tem, não tem, tem, não tem. E lá chegando, ele vai fazer o quê? Ele vai procurar o nosso amigo, o Sr. Siegfried da Silva. Ele vai procurar o Siegfried lá. Né? Essa é a tarefa, porque eu não informei para ele aonde que ele vai, que andar e que prédio. Então ele vai ter que fazer uma varredura em todo o prédio. Em todo o prédio 1, todo o prédio 2, todo o prédio sul e todo o prédio norte. Ele vai dar um rolezinho de elevador aqui. Agora, quando a gente dá um ticket para ele, quando a gente dá para ele um ticket mais completo, como esse aqui, por exemplo, ou seja, aqui eu estou falando o quê? Aqui eu estou falando o que para ele? Ele está sabendo que é a torre norte, ou seja, ele não vai ter que procurar nas duas torres. Eu estou falando andar, ou seja, ele não vai ter que procurar em todos os andares o conjunto comercial e o nome do nosso cliente. Opa, aqui facilitou a coisa, né? Por quê? Porque agora ele vai simplesmente pegar o elevador, ele já sabe que torre que é, ele sabe que a torre norte é hipoteticamente essa aqui ele não precisa olhar, ele vai simplesmente chegar aqui, apertar o botão do andar 55, ele vai vir direto ao andar 55, vai procurar o Sr. Siegfried da Silva, pegar o pacote e trazer para a gente. Vejam só, vamos supor uma outra hipótese, um outro ticket. Vamos supor que o nosso Select Boy aqui receba esse ticket aqui. Vejam só, aqui é o pior deles, né? O que está acontecendo aqui? Eu estou mandando um ticket para ele que eu não tenho andar, não tenho a torre, não tenho o número do conjunto e só tem o nome do cliente onde ele vai ter que buscar. O que vai acontecer aqui? O Select Boy vai ficar nervoso? Não, não vai ficar nervoso. Ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai ter que vir andar por andar, ele vai ter que entrar no conjunto comercial e vai ter que bater de mesa em mesa. Ele vai perguntar: você é o Siegfried? E você? Você é o Siegfried? Você é o Siegfried? Você é o Siegfried? Você é o Siegfried? Ele vai sair fazendo uma busca baia a baia, conjunto comercial, andar por andar, isso num prédio que às vezes é bem gigante. Em resumo, o que a gente tem aqui? A gente tem a seguinte situação. O que vai acontecer? Ele pode fazer um prédio scan, ele vai varrer o prédio todo de cima a baixo, né? Andar por andar, mesa por mesa, que seria o que? O table scan. Ele vai entrar na página de dados e vai sair procurando lá dentro. Ou ele pode fazer o quê? Ele pode fazer um index scan, ou seja, ele vai de andar por andar, olhando em todas as plaquinhas de todos os conjuntos. Ou ele simplesmente pode fazer o quê? Ele já vai direto na torre, no prédio certo, já vai direto no andar certo, no conjunto comercial e já localiza o nosso cliente. Isso aqui demora minutos para ser feito, num caso do prédio, é claro, né? Isso aqui vai demorar algumas horas, para ele varrer duas ou mais torres, ele vai gastar algumas horas para fazer isso. Já para fazer isso, ele pode gastar algumas semanas. Pode parecer exagerado, mas é isso que acaba acontecendo dentro do SQL Server. Uma tarefa como essa custa às vezes 500 vezes, 100 vezes mais do que uma dessa aqui. Só que a gente não vê, né? O Select Boy lá, ele não reclama com a gente. Vamos dar uma olhada no que acontece então dentro de um banco de dados. Quando a gente parte para o Index Seek, o que acontece? Eu estou navegando entre as páginas de índice. Ele vem com uma chave determinada, ele compara, ele verifica que intervalo que ele está. Veja só, vamos considerar que o nosso índice da nossa tabela ele tá em 2 níveis.
vamos considerar que ela tem dois níveis. Um índice de entrada, que é o root, que é a raiz ou o tronco da nossa árvore. A seguir, ele verifica aqui, né, o intervalo de chaves. Opa, ele identifica que a chave que ele procura está dentro está apontando para um outro conjunto, e nesse conjunto ele vem aqui e procura aqui dentro a chave que ele procura. Vamos supor que hipoteticamente seja essa 576. Ele encontra a 576 e a partir daí ele vai buscar numa página de dados. Observem, a página de dados tem realmente todas as colunas, enfim, todos os dados estão aqui. Aqui, já aqui embaixo são somente os índices, que vão acabar apontando para uma página de dados. Essa é a ideia. Então isso que acontece aqui dentro. Quando a gente vem então com um index-seek, a gente está navegando aqui dentro. Já o index-scan é um pouquinho diferente, né? O nosso index-scan, ele faz o quê? Ele sai lendo as páginas de índice, lê uma, lê outra, até identificar onde está a página de dados que ele procura. Já o table scan, ele é um pouquinho diferente, ou seja, ele ignora toda essa estrutura organizacional da tabela e ele vem varrendo o quê? Ele vem na página de dados, varrendo. Se tivermos aqui 1 tera de página de dados, ele vai sair varrendo 1 tera de página de dados. Ele vai verificar linha por linha, que nem o nosso Select Boy procurando o seu Siegfried lá. Parecido com isso, ele vem procurando um por um até ele encontrar. Ele não usa essa estrutura que o index-seek utiliza e nem essa estrutura que o index-scan utiliza. Vamos verificar isso no SQL Server, como que isso fica. Porém, antes da gente ir para o Management Studio, cair lá no SQL Server, para a gente demonstrar o que está acontecendo, eu preciso fazer uma observação aqui. Primeiro, a gente vai usar uma tabela que é uma nota fiscal eletrônica, que a gente tem na nossa base de dados. Essa tabela NFE01 é uma tabela que tem 500 mil registros, né, de 250 filiais de um determinado CNPJ. A observação que eu quero fazer é com relação a esse CPFJ aqui. Observem, esse CPFJ aqui, na verdade, o que ele é? Ele é o CNPJ, o tronco do CNPJ. Ele é isso aqui. O CNPJ, todo mundo sabe que é o Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica. Ele tem a parte que é o tronco dele, o código da filial e o dígito de controle. No nosso exemplo, sempre que eu citar CPFJ, na verdade eu estou querendo me referir à base do CNPJ. É um modismo que eu acabei adotando em algumas empresas que eu passei e acabou ficando consolidado, né? Mas enfim, agora vamos voltar ao nosso SQL Server. Como eu estava dizendo, eu preparei aqui algumas sentenças para a gente analisar, né? Onde a gente vai fazer uma análise aqui. Tem 3 selects, todos eles da mesma tabela, numa tabela de conteúdo parecido. Essa aqui é o mesmo, essa tabela aqui é a mesma, tem o mesmo conteúdo que essa, porém que para poder demonstrar ela está sem um índice, né? E essa aqui é a nossa tabelinha de briga aqui, que a gente utiliza para fazer as nossas análises aqui. Então, vamos verificar aqui então. Eu marquei, eu posso dar um Ctrl L, onde ele me dá o plano estimado para as 3 sentenças. Uma ele utiliza um table scan, né, que é uma operação cara, observem. Ela custa 13, né? Custo alto em termos de SQL com uma tabela pequena que nem essa. E observe só, 13, né? Aqui, quando eu coloco aqui, é o custo da subtree, da árvore. Ele soma o custo todo da 14, que representa o quê? Representa o custo desse table scan e dessa outra operação aqui. Então, somadas as duas,
o nosso resultado vai ser 14. Então a ideia você pode se basear no operador individualmente, né, para saber, ele vai te mostrar também um percentual, né, qual percentual que custou no processo, ou você pode simplesmente vir aqui e ver ele na somatória. Então no caso aqui, reiterando, custou 14. Já o nosso querido aqui Index Scan, né, é o que custou mais, né, ele custou para a gente 89%, teve aqui o seu custo de 2.016, esses 89%, e essa operação toda custou quanto? Ela custou para a gente 2.02, de 14 já descemos para 2.2, quase 2.3. E quando a gente utiliza aquela melhor solução, aquela melhor situação, que é quando a gente trabalha com o nosso IndexSeek, a gente tem um custo aqui de, pasmem, vejam só, 0,3 o custo dessa operação. Né? O que aconteceu aqui? Para a gente utilizar um índice, vamos verificar primeiro isso daqui. Eu fiz uma sentença aqui na nossa tabela NFE 01, né, buscando pela chave. A ideia da gente escrever bem essas sentenças, esses wheres, é sempre dar uma olhadinha nesse cara aqui, o SPHelp. Pelo menos eu faço dessa forma. Dá um execute e vejam só, ele traz as informações importantes da tabela para a gente. À primeira vista, vejam só que pegadinha. Eu estou utilizando o que? O NID-NFE. Quando a gente olha esse parâmetro aqui, a NID-NFE é o ID que identifica, um identity, um valor único que identifica cada linha. Ah, então beleza, é essa cláusula mesmo, é essa coluna mesmo que eu vou utilizar no meu where. Mas o que aconteceu? Mas o resultado não foi um bom resultado. Eu acabei caindo no Index Scan, não no IndexSeek. Por quê? Vamos dar uma olhadinha com mais calma. Opa, vejam só. A minha chave primária, ela é o quê? É o tronco do CNPJ, mais a filial, e o nosso NID-NFE. Opa, o que aconteceu aqui? Eu informei somente isso. Eu informei apenas uma parte. Ou seja, ele não vai fazer o uso do índice direito. É que nem aquele nosso Scan Boy lá, o nosso Select Boy. Ele sai pesquisando em todos os andares do prédio. Se eu informar para ele o CNPJ, opa, ele já não vai no prédio errado. Ele não vai pegar um CNPJ incorreto da base, ele já vai filtrar isso daí. E quando eu falo a filial, ele já melhora ainda mais o filtro dele. E quando eu informo o ID, ficou fácil, porque ele já filtrou previamente, ele navegou pelo índice. Opa! Então por isso que dá essa diferença. Aqui, quando a gente faz um select desse jeito aqui, a gente está fazendo o quê? A gente está fazendo o uso do índice correto. A gente está utilizando, a gente está navegando pelo índice. A gente está fazendo aquela volta lá, a gente está navegando nas páginas de índice, mas não são todas, a gente está navegando lá dentro para chegar nesse resultado. Qual que é o resultado aqui? Vamos fazer um comparativo. No caso do index do nosso table index, ele leu 14 mil páginas, perdão, ele leu 18 mil páginas, 18 mil leituras, ele teve que fazer 18 mil leituras, ao passo que com o Index Scan, ele fez 1991 leituras, e com o IndexSeek, vejam só, ele fez 3 leituras somente, leu 3 páginas, ou seja, a gente tem uma vantagem aqui muito grande, a gente sai de 18 mil leituras, 18 mil páginas para chegar no resultado, a gente obteve o mesmo resultado com 3 leituras.
a gente leu 3 páginas. Provavelmente essas 3 páginas que o SQL leu foram quais? Foram essa página de entrada, esse pointer to root aqui, essa página de entrada. Provavelmente ele navegou aqui dentro, encontrou uma página de índice, ele provavelmente leu uma segunda página de índice, e provavelmente ele leu o quê? Uma página de dados. Então, essa leitura toda aí, foi o quê? Uma página de entrada, uma página de índice e uma página de dados. Com isso, ele conseguiu resolver a sentença select que foi dada para ele. A observação é, ele tem que fazer a leitura conforme está no SP-Help. Se o índice é por CNPJ, filial e o ID, quanto mais completo a gente colocar, a gente redigir a sentença, melhor uso ele vai fazer da página de índice ou da página ou da primary key do nosso banco de dados. Bom, pessoal, é isso. No vídeo anterior a gente observou os cuidados com a escolha da PK, a gente observou que o ganho, quando a gente seleciona bem uma primary key, é gigantesco. Nesse aqui, a gente observou que um cuidado na redação, na hora que a gente vai redigindo a cláusula where ou a cláusula ou inner join, por exemplo, quanto mais correto for, quanto mais próximo for do índice que foi definido, melhor a gente vai ter o resultado. E no próximo vídeo a gente vai abordar esses detalhes todos que resultam numa performance melhor. Todas as referências, códigos, etc. estão na descrição do vídeo. Obrigado por terem ficado aqui comigo e até o próximo vídeo. Até mais.